e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O 19. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notória o ministério do Evangelho. Amém? Só que é o 19. Pode falar. Não, fala você agora. Glória a Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Tá aí. Então nós vimos que o apóstolo Paulo, quando ele se encontrava, o discípulo Paulo, foi chamado, um chamado maravilhoso, só que no momento que ele não esperava, né? Quando Deus tem uma obra no homem de Deus, na mulher de Deus, a primeira coisa que ele faz, quando você não espera, a Bíblia fala que é repentinamente, né? Paulo, ele foi para Jerusalém buscar o servo do Senhor, lançar na prisão, prender, chicotear. Às vezes o ser humano, ele tem a sua tendência, na sua concepção, até mesmo na sua oratória, no seu ministério, na forma de agir, né? Hoje, você vai ver no missionário aqui, não está diferente nos dias atuais, né? Tem os irmãos que da Assembleia não fala cadê o sabor, outro não fala com o outro, da Universal não fala, tem os irmãos por primo, né? Enfim, tanta coisa, mas Jesus não é o mesmo? Jesus mudou? É o mesmo. Você vai vendo que Paulo estava falando a respeito do revestimento, né? Da preparação do Evangelho, a preparação para os dias maus. Então você vai vendo que é preciso nós se adequar à vontade de Deus. Qual o significado do Evangelho? Trazer a salvação, trazer a libertação através da palavra. Jesus disse, lá no livro de João, capítulo 8, versículo 31, Jesus disse, conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Paulo estava liberto? Não estava. Mas aquele já estava liberto. Saulo não estava liberto. Mas Deus já tinha um projeto na modificação. Porque Deus, a primeira coisa que ele faz é mudar o nome. Do velho homem para o novo homem. Você quer ver uma coisa? Deus, quando chamou Jacó, olha o nome dele. Jacó. Né? Aí então, irmão, não. Deus, ele amou mais Jacó do que Esaú. Por que Deus chamou mais? Porque quando Deus chamou ele não conhecia Deus. Você vai vendo quando ele chegou naquele monte, que ele deitou, ele teve uma visão na noite, que os anjos, naquela escada que os anjos subiam, Deus estava lá em cima. Só que quando ele acordou, ele se converteu aquele dia. Aquele dia se converteu, que ele pegou a bilha de azeite, ungiu a pedra, fez um voto a Deus. Se eu ir e o Senhor me abençoar, olha, e eu retornar para meu pai sem sal, é abençoado, porque ele não foi abençoado, ele voltou abençoado. Porque ele se encontrava na dependência do seu pai. Mas quando Deus chama o homem, a primeira coisa, Deus tira dentro de seus parentes. Para não ser dependente da família, mas ser dependente de Deus. Mas ele estava revestido? Também não estava. Mas Deus já o amava. Bem assim é você, meu irmão, minha irmã, que se acha, eu não posso, eu não sei, eu não faço. Faz sim, porque Deus tem um projeto na tua vida, mas é necessário se revestir das armaduras de Deus. Aí você vai vendo que Jacó, ele retornou para Labão. O que acontece? Chegou lá, Deus já tinha um projeto. Ele enganava, só que ele foi enganado. Deus permite nós passar por circunstâncias para reconhecer os nossos erros. Porque enquanto você não passa, você não pode testemunhar. Você só testemunha aquilo que você passou. Por que Jesus teve que descer, né, para poder morrer por nós? Porque ele tinha que sentir a nossa dor. Porque Deus é Espírito, a Bíblia deixa bem clara. Deus é João capítulo 4, Deus é Espírito, importa os que o adoram, adorem em Espírito e em... Só que nós estamos na carne ainda. Somos espiritual, mas vivemos na... Todo dia eu falei para o irmão, como é que você vive? Não, eu vivo no Espírito. Não, meu irmão, você está na carne. O Espírito habita na carne. Mas ele é
Porque a Bíblia diz que um opõe-se contra o outro, né? O espírito quer orar, a carne quer dormir, né? Quer folgar. O espírito quer jejuar, a carne quer se alimentar. É isso, é uma briga constante. Então, mas é preciso nós se revestirmos a armadura de Deus, para que nos dias maus passando os dias maus, ficai firme. Quantas pessoas, missionárias, que desistiram devido das lutas? Deus está preparando você, minha irmã. Está passando por circunstâncias, porque Deus está preparando para coisas grandes. Deus está lhe preparando para coisas grandes. Você não está entendendo. Jesus disse: o que faço hoje, você não entende, mas amanhã tu entenderás. Por isso que Deus está falando através de Paulo, nas cartas aos Efésios, revestir de todas as armaduras de Deus, para que possais resistir os dias maus. Aí nós não se reveste, a primeiro vento cai. O louvor de Elias Silva, né? Edifiquei minha casa sobre a rocha e nela construí meu castelo de amor, para quando vir os vendavais eu não venha cair jamais. Estou firmado no Senhor. Você entendeu o mistério do louvor? Foi aqui essa palavra. Muitas vezes nós nos revestimos, quando vê uma coisa já cai. Vem uma tentação, uma ira, o diabo está pegando as pessoas na ira agora, no lar, marido brigando com o esposo brigando. Filha, graças a Deus não tem isso, né? É verdade isso aí? É verdade. Às vezes tem pessoas que falam assim: irmão, tá contando lorota. Não, é verdade. Mas você não se... Tem dia que eu não estou bem, tem dia que eu não estou bem, mas eu sei. Quando eu olho, opa, peraí. Tem sininho. Porque você está vendo você passa um lugar, está vendo uma briga, você vai entrar nela? Você vai sair fora dela. Depois, quando passa aqui, vem a mudança, não é verdade? Então é isso que Paulo estava falando: revestir de todas as armaduras de Deus, para que possais resistir os dias. E hoje Deus está falando através da minha vida, para nós se revestir do poder de Deus. Não é porque você tem um ministério, tem uma roupa bonita, tem um carro bonito, tem uma casa bonita, tem dinheiro no banco, faz valor para você quiser, mas se não tiver Jesus, não tem nada. É verdade. É melhor ter a riqueza em Jesus Cristo, no Senhor, firmado no Senhor. E Paulo dizendo: revestir de todas as armaduras de Deus. É 6, filha. É 6, Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai todas as armaduras de Deus, para que possais resistir os dias maus. E havendo feito isso, ficai? Estai, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a... Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida. Com Jesus. Não é nós achando que somos... Não! A verdade é Jesus. Ele é a verdade. E vestir a couraça da justiça. Quem é a justiça? Jesus. E calçando os pés na preparação do Evangelho. Fazer a obra. Ide. Jesus diz, Marcos 16, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas tentar revestir. Jesus diz: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Quem dá o poder é Jesus Cristo. Né? Pastor não dá poder para o ser humano. Ele pode dar uma carta, com autorização para você ir e vir, mas se Jesus não revestir, não acontece nada. Precisamos ser revestidos do poder de Deus. Mesmo que aconteça, Jesus passa conosco. Jesus não vai levar você na prova, não. Ele vai passar contigo. Jesus não vai levar do perigo, não. Ele passa contigo, para as pessoas falar verdadeiramente: Jesus está na vida daquele homem, daquela mulher de Deus. Aí muitas vezes a pessoa acha, pela sua aparência, pela sua oratória, pela sua ecumênica, pela sua forma de andar, de vestir, de falar, de agir, acha que é alguma coisa. Não, se não tiver Jesus, tudo isso não é nada. Mas se tiver Jesus, o diabo vai ver a unção, o poder que você tem, minha irmã, meu irmão. Então, não se sinta humildade, não se sinta cair, não. Se levanta nessa tarde. Paulo disse: quando estou fraco, aí que estou Forte. Está aí, receba essa palavra nessa tarde. A palavra é essa, porque é preciso nós se adequar à vontade de Deus, porque a vontade da gente é carnal, a vontade humana é carnal.
Mas a vontade de Deus é fazer a obra espiritualmente, porque Deus, Ele instrui, Ele conduz, Ele faz o que Ele quer, mas segundo a necessidade daquele que verdadeiramente está com a justiça. Por isso que Deus, através do Espírito Santo, usando Paulo ali, revestir, meus irmãos. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, você sabe isso, Ana? Não sei não. Também não sei, mas Deus sabe. Só que Ele mandou nós para poder, quando acontecer, a gente estar preparado. Eu não sei porque Deus está mandando essa palavra, é forte, hein? Essa palavra, meu Deus, tem que se preparar, minhas irmãs. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode acontecer, eu estou aqui hoje, mas amanhã eu não sei o que está acontecendo comigo. Mas Deus já sabe. Só que Ele mandou eu me revesti. Não é só para os irmãos, para mim também. Eu posso estar vivo hoje, mas amanhã eu não sei. Porque enquanto a vida é esperança, a nossa esperança é Jesus Cristo que está vivo. Então nós confiamos nele. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas para agradar a Deus precisamos estar revestidos. Sim. Então está acontecendo isso hoje, em nossas vidas, nos dias atuais que vivemos. Nós precisamos ser conduzidos pelo Senhor, aparelhado pelo Senhor. Às vezes a missionária Ana, que nem você mesmo vê, quem conhece nós, a gente, né? Então o que acontece? Tem dia que a gente não acorda bem. É verdade. Tem dia que você não acorda bem. Tem dia que você está com dor de cabeça, dor aqui, dor aqui, lá. Aí o que acontece? Precisamos de um remédio, do doutor, para poder examinar. Jesus está do nosso lado. Eu vou no médico. Mas esquece de orar na madrugada, se revestir. Hoje de manhã eu amanheci com dor de cabeça, falei para a esposa, né? Aí eu falei, meu Deus, é verdade, eu não orei ontem. Mas é verdade. Eu vou chegar a dizer que eu orei na madrugada e você não tem orado? Deus está vendo. Falar, mentiroso está lá. E está usando minha palavra. Meu irmão, o negócio é sério. Nós pecamos todo dia, falhamos todo dia, mas Jesus não. Está sempre ali nos conduzindo, nos preparando, nos dando força. Por isso que o apóstolo Paulo disse, tomando sobretudo o escudo da fé. O que é o escudo da fé? O Espírito Santo de Deus, mas através de oração, porque Ele que é nosso escudo. Jesus, o que o salmista aí falou? Deus é nosso escudo, é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, né? Na hora da nossa angústia. Onde está essa palavra? Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não, mas permanece para sempre. Assim são os montes ao redor de Jerusalém. Está aí. Que é o nosso escudo, o próprio Jesus, o próprio Santo Espírito de Deus. Né? Ele é o nosso escudo, que nos guarda, nos protege, nos dá força, mesmo a gente sendo ignorante, sendo a pessoa leiga, mesmo sendo uma pessoa humana, comum, aos olhos de muitos, somos comum, mas Deus é que nos dá valor. Talvez, minha irmã, nessa tarde você está aí, que ninguém lhe dá valor, não fala, não liga, não tá, sabe? Todo mundo. Não, mas é um projeto de Deus. Deus está lhe preparando para amanhã você dar fruto. Amanhã você se levantar. Amanhã, como diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, deixa bem nítido. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará, repartirá com 7, ainda com 8, porque tu não sabes que mal haverá o amanhã. Mateus capítulo 6, versículo 34. Né? O 33 deixa bem nítido aí, né? Buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aí no 34 diz, basta cada dia o seu próprio mal. Porque se fosse bom, Jesus falava o dia bom. Mas cada dia tem um trabalho, tem um labor, tem uma dificuldade, tem um problema, tem uma prova, mas é para nós passar por ela. Então, se alegra com essas palavras, minha irmã e meu irmão, segundo aquilo do propósito que Deus tem no teu coração. Por isso que Deus está falando, se revista, lê a Bíblia, vai orar, vai buscar a presença do Senhor Jesus, para de contar sua vida no Facebook, no Instagram, para com isso, para de ficar mandando fotinha, Bíblia, no Zap, é uma carinha, para com isso, vai ler a Bíblia, vai se encher de Deus, porque
inimigo vai ver, você está cheio de poder de Deus. É isso que o Senhor está falando nessa tarde. Se revista, se enche de Deus. Porque quando a pessoa não se enche de Deus, fica vazia, fica frágil, e fica a casa sobre a areia. Está aí, o louvor do Lelê Silva, e fica a casa na areia. Qualquer ventinho está caindo, qualquer vento desmancha. Aí a pessoa torna, fazendo novo, torna, aí vem uma onda, torna o vento, mas se ficar na rocha, eita, meu Deus, essa é a diferença. Rocha não está no baixo, está no alto. Eu nunca vi rocha ali embaixo. Jesus não está no chão, está no alto. A bênção vem de cima, não de baixo. Está aí. É preciso a gente olhar, analisarmos, né? Todos os preceitos, todos os feitos. É necessário ter um acompanhamento. Quem nos acompanha é o Espírito Santo de Deus, através do Santo Espírito de Deus, que nos dá a condição, nos dá a condição, nos conduz para a vida eterna. É isso que o Senhor está falando essa tarde. E muitas vezes pecamos todo dia, erramos todo dia e esquecemos de pedir perdão, de humilhar diante de Deus. Eu preciso me humilhar todos os dias. Eu, domingos, preciso me humilhar todo dia, reconhecer as minhas falhas, os meus erros e dizer: Senhor, me ajuda a passar por essa circunstância, reveste-me com tua graça, com a tua misericórdia para aguentar os dias maus. Está aí. Senão a gente, se for pelos outros, a gente não está em pé. Aí, que vai fazer? Aí nós vamos para casa de fulano, você não vê fulano, você já viu isso? Você nunca viu a pessoa chegar: ô meu irmão, como é que você está? Tudo bem? Ah, meu irmão, vamos fazer uma oração, vamos orar com fulano. Não, ela começa a falar: você não viu fulano, você não viu Betano. Aí começa aquela fofocaiada. Daqui a pouco você abre a casa para Jesus, está abrindo a casa para o próprio inimigo. Porque quem conduz essas coisas de fofocaiada, de disse-me-disse, dessas mais conversação, né? Roda dos escarnecedores, quem usa é o inimigo. Jesus está falando de cristão. Crente até o diabo é, mas cristãos são poucos. Cristão é aquele que está ali firme, confiando no Senhor. O vento está soprando, está confiando, né? As coisas estão andando, está confiando. Está caindo, está confiando. Porque na hora certinha Deus acalma a tempestade, missionário. Lembra do discípulo? João capítulo 6, deixou bem nítido. Jesus em cima do caminho nas águas, o discípulo olhou um fantasma. Quantas pessoas estão achando que é fantasma? Fantasma quando você vê uma coisa invisível, que você não está acostumado a ver. Esse dia eu falei para os irmãos: você imaginou você estar e de repente parecer aquela criatura, né, com 4 cabeças? Pastor, que negócio é esse? Está falando heresia. Que heresia? Apocalipse diz que, né, no trono de Deus tem um ser com 4 cabeças: cabeça de leão, de homem, de águia e de touro. Você imaginou? Ai, meu Deus, você tem que se preparar. Porque você quer ir para o céu, você quer ver Deus, lá vai ver tudo isso. E fora as coisas porque nós estamos estudando a Bíblia, escrita por pessoas que não é muito confiável. A Bíblia é bênção, então jamais omitirei e nem tirarei uma palavra. Pelo contrário, mas tem algo oculto ainda que a gente não entendeu. A visão, Deus vai, mas não queira que Deus revela sem nós ter ouvido. Porque se a gente não se preparar, a Bíblia fala: se prepara, se revestir para os dias. Porque quando Jesus vinha, fogo vai comer, viu? Vai comer, vai vir tanto terremoto, maremoto, né? Vai vir trovão, meu Deus. E aí você não é preparado. Que preparação as igrejas estão mostrando hoje os crentes cristãos? Nenhuma. Toma a vitória da vitória, dá tanto, faz esse voto, faz essa campanha, faz isso, faz aquilo, toma isso, toma aquilo. Olha, você faz isso que Deus vai dar isso. Deus não está barganhando com ninguém, não. É o povo que está barganhando, usando o nome de Deus para barganhar. Mas o povo não está se revestindo, não, missionário. Está caindo nessa lorota. Verdade. Mas pastor, você está falando que a Bíblia está deixando bem claro: Jesus veio, a Bíblia todo dia, Jesus nunca prometeu dinheiro, buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, e demais coisas, né? É isso que Jesus prometeu. Mas Jesus falou: eu vim para salvar. Tá bem, a resposta aí, Mateus capítulo 6, versículo 33. Busca primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas, Deus já sabe o que você vai pedir. Deus sabe o que você precisa, homem e mulher de Deus. Deus sabe o que você precisa, minha irmã. Deus sabe. Então, seja feita a vontade do Senhor nessa tarde, amém? Essa é a palavra que Deus está falando nessa tarde. Efésios capítulo, carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios,
carta do Espírito Santo, dada por Paulo. Paulo escreveu aos Efésios, dizendo: revesti de todas as armaduras de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 13 a seguir. Essa foi a palavra de hoje, né, missionária Ana? Que Deus abençoe os irmãos, ouvintes, você que está aí nessa tarde ouvindo essa palavra. Então se reveste, meu irmão. Se revestir é ler a Bíblia, orar, jejuar, se preparar. Né? Mas pastor, mas tem a campanha... Eu não estou falando isso, cada um tem... Eu estou falando a verdade, eu estou aqui preparado para a verdade, que é a palavra de Deus. Mas eu preciso também, eu necessito, preciso da demonstração, porque eu vivo e preciso do Senhor. Necessito porque sou uma pessoa necessitada de Deus. Né? Se eu alimento porque Deus tem me dado misericórdia, se eu bebo água, Deus tem me dado misericórdia, se eu ando porque Deus, não é missionário, se a gente tem um alimento, se eu ando, porque Deus faz tudo isso. Né? Não sou egoísta, sou a humildade, a hombridade de poder reconhecer que somos necessitados, carentes do Senhor. Amém? Fico com essa palavra, missionário. Quer comentar?